Olá, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e a paz, claro, quem tem a graça tem a paz, não é mesmo? Esteja convosco, aliás, conosco. Então, hoje eu trago aqui, né, com a graça de Deus, porque eu orei antes e pedi a Ele a palavra para eu estar ministrando aqui neste vídeo curto, para as pessoas que estão aí do outro lado da tela, e alguns versículos da Bíblia. Assim como eu prometi, o meu canal ficou parado muito tempo, e eu estou retornando ao trabalho segunda-feira, e em breve eu vou fazer vídeos de vez em quando, tá? Então, eu não sei, depois desse vídeo, eu não sei que dia é, que eu pretendo fazer um novo vídeo para os irmãos. Então, nós vamos ver aqui, em alguns versículos da Bíblia, que o Espírito Santo nos tocar para falarmos, porque antes a gente tem que orar, porque sem oração, sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que isso está escrito na Bíblia, em Coríntios 11, ou aliás, Hebreus 11 está escrito, né? E a Bíblia toda, ela fala sobre a importância da fé, o dom da fé. Precisamos bastante nos aperfeiçoarmos neste dom da fé, para que possamos alcançar a graça de Deus e muito mais que isso, né, gente? Que a gente vai ver um pouquinho aqui, tá? Vamos ler aqui. Na carta que foi escrita aos Hebreus, muitos dizem que essa carta foi escrita por uns, outros dizem que uns falam que foi Paulo, outros falam que foi Lucas, né? Eu fiz um certo estudo dizendo que Lucas, não é a Bíblia que fala, que foi Lucas que escreveu a carta aos Hebreus, Atos dos Apóstolos e o livro dele mesmo, né, Lucas. Diz que ele tinha muita habilidade para escrever, né? E Paulo, durante neste estudo, segundo o historiador, ele diz que até as cartas que o apóstolo Paulo enviava às igrejas eram ditadas por ele e escritas por Lucas. Diz que Lucas era muito habilidoso para escrever, né? Então Deus deixou cada um com seu talento. Paulo era eloquente para falar, né? Lucas já era médico, já tinha habilidades, aptidões para escrever. E assim Deus criou o mundo para todos suprirem dos talentos uns dos outros, enquanto uns são bons para escreverem, outros são bons para falar, outros são bons para inventarem coisas úteis aos outros homens, uns são excelentes para a agropecuária, agricultura, indústria, para ensinar. Então, o que importa é que todos nós estejamos unidos numa só fé em Cristo, trabalhando para todos vivermos bem aqui na terra e pregando as coisas do seu reino, como ele veio nos ensinar a preço de sangue. Então, nesta carta aqui, escrita aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 16, tenho que ter cuidado para não falar verso no lugar de capítulo e vice-versa. Às vezes a gente vacila, mas é capítulo 4 do livro Segunda Carta aos Hebreus, no verso 16, que diz o seguinte, gente, olha que palavra maravilhosa para nós. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Eu até circulei aqui em tempo oportuno. Eu até circulei porque eu quero falar um pouco sobre esse tempo oportuno e como o Espírito Santo me fez entender como chegar ao trono da graça. Porque muitas vezes a gente pensa assim, de acordo com a lei, todos iriam serem destituídos da glória de Deus, porque por qualquer tropeço a gente poderia perder a salvação durante a lei, na época de Moisés. Mas nós vivemos a época da graça. Muitos pensam que durante esta época da graça, a gente pode viver como quer, do jeito que quer, apesar do livre-arbítrio, gente. A gente não pode viver como a gente quer. Numa das cartas do apóstolo Paulo, eu não me lembro qual, ele fala: tudo posso fazer, mas nem tudo me é lícito. Então, existe o livre-arbítrio, a gente tem que obedecer, ninguém pode obrigar ninguém a nada, porque aquele que não obedeceu o livre-arbítrio está em desobediência à palavra de Deus, tá? Mas para nós chegarmos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, nós precisamos também da obediência a Deus em todo o tempo, em todos os lugares que estivermos. Não podemos andarmos por aí com falsidade, falando inverdades, pregando a Bíblia direitinho e vivendo em desconformidade com o que ela ensina. Porque nós sabemos que de nada adianta o conhecimento sem a prática. Prática e conhecimento têm que andarem juntas. O que é que significa isso, irmã Ilza, professora Ilza? Que a fé sem a obra é morta. Nós precisamos ter fé e precisamos fazer as obras. Mas como é que nós dizemos que temos fé, pregamos a palavra da fé e vivemos contrariando o que diz a palavra da fé, murmurando pessoas, apontando pessoas, deixando de fazer a caridade, deixando de perdoar, guardando mágoas no coração, escondendo a verdade, porque a verdade que não vai causar nenhuma catástrofe como uma morte, ela deve ser explícita, sim. E as pessoas precisam entenderem umas às outras, porque nós somos diferentes, nós só somos semelhantes uns aos outros e semelhantes a Deus. Porque se Deus tivesse nos feito iguais, uns iguais aos outros, nós não teríamos os dons, todos os dons espalhados pela terra para esses dons, todas as pessoas serem ajudadas com esses dons. Porque uma pessoa só não pode desenvolver todos os dons, ela pode até ter vários dons, contudo, ela não tem tempo suficiente para desenvolver todos esses dons, para servir todas as pessoas, para servirem todas as pessoas, né? As pessoas não podem ter todos os dons, umas têm alguns, outras têm mais, contudo não podem desenvolver muitos dons que ela não tem tempo de atender a todas as pessoas que necessitam desses dons. E aí, o que diz aqui sobre a graça e a misericórdia? Nós precisamos obedecermos a palavra. Precisamos andarmos em concordância, não com homens e mulheres da terra, mas em concordância com a palavra de Deus. Está na Bíblia? É de Deus, é a palavra de Deus.
que está afirmando, eu estou obedecendo o que está na Bíblia, e porque alguém vai me condenar pelo que eu estou fazendo, o que está na Bíblia, ou condenar você? Não, de jeito nenhum, não pode. Se não está na Bíblia e eu não concordo com o que não está na Bíblia, eu não estou em pecado. Agora, se não está na Bíblia e eu quero fazer alguém concordar com aquilo, a gente precisa analisar, estudar, né? Sempre hoje eu ando tomando cuidado com frases que eu escuto. E aí, como hoje está fácil para a gente descobrir na Bíblia, não precisa a gente folhear a Bíblia página por página. Você pode ir lá na barra do Google e colocar aquela frase, reticência, Bíblia online, e você vai descobrir se existe aquela frase na Bíblia. Se aqueles dizeres estão na Bíblia. Se não estiverem na Bíblia, então a gente tem que tomar cuidado e dizer, não está na Bíblia, sou eu que estou falando, né? Quando a gente for pregar a palavra de Deus, tem que tomar esses cuidados. E aí eu circulei a parte, em tempo oportuno, é alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. O que significa isso? Muitas vezes, nós queremos a graça, queremos a misericórdia de Deus só no momento que estamos precisando. Contudo, nós precisamos estarmos a todo tempo orando e vigiando. O que significa isso, professora Ilza? Irmã Ilza? Isso significa que nós precisamos orar. E a vigilância está aqui, em ler a palavra de Deus e seguir os passos dela. Aplicar esses conhecimentos em nossa vida cotidiana. E antes que aconteça algo lá na frente conosco ou com um ente querido nosso, nós devemos estarmos orando por nós e pelo nosso ente querido. Não devemos deixar de procurar a Deus apenas na hora da necessidade, no momento que estamos enfermos, no momento que estamos necessitados da bênção financeira, no momento que estamos necessitados de qualquer bênção para um parente, para a gente mesmo. Não. Se estamos alegres, devemos estar pregando essa palavra, orando, buscando com sabedoria, procurando agir dentro da palavra de Deus. Comprou, pagou, tomou emprestado, devolveu. Se tem um trabalho, cumprir com o seu trabalho. Por que não cumprir com o seu horário de trabalho direitinho? Se você faltar ao seu trabalho, pessoas vão ficar lá na falta de você, do seu trabalho. Ou outra pessoa vai ter que largar o seu trabalho ou fazer o seu e o da outra que faltou. A gente tem que ser exemplo aqui na terra. Cristãos têm que serem exemplos na terra, onde quer que estejam, e não apenas entre quatro paredes. A oração precisa ser em quaisquer lugares. Jesus não tinha igreja fixa. Jesus e os seus discípulos foi o começo da igreja. Só que era uma igreja ambulante. Naquela época, Jesus pregava em diversos lugares e as igrejas que ele iam eram igrejas judaicas, templo judaico, sinagogas. As igrejas cristãs surgiram muitos anos depois de Cristo em casas de famílias, porque a religião cristã era, naquela época, não era a religião oficial. A religião oficial na época de Jesus era o judaísmo. Jesus e seus discípulos, seus irmãos, eram judeus.
O cristianismo surgiu muitos anos depois de Cristo. As igrejas como a de Laodiceia, a de Filadélfia, a de Sardes, a igreja de Filipos, de Colossenses, Tessalonicenses e outras mais, surgiram há muitos anos depois de Cristo. Então nós não podemos ficar julgando um ou outro, porque o cristianismo já foi julgado como seita, como religião pagã. Numa certa época, nós temos que vigiarmos e orarmos, como eu já falei, orar todo o tempo e vigiar, andar de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, porque a fé sem a obra é morta. Se nós não fizermos isso, nós não iremos alcançar a graça e a misericórdia. Não é de qualquer maneira que nós iremos alcançar as misericórdias e a graça de Deus. Não, não é andando de todo jeito. É óbvio que hoje, na época da graça, nós temos a oportunidade de salvação bem maior do que na época da lei de Moisés, que era olho por olho e dente por dente. Hoje, a gente não tem o direito de pecar. Deus não deu o direito de pecar a ninguém. Mas perguntaram a ele quantas vezes se deve perdoar. Eu já não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Estão vendo, gente? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o que diz aqui também no livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no verso 29, diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Há pessoas que estão obedecendo mais aos homens do que a Deus. Pensem bem. Alguém está lhe dando ordens. Pense se essa ordem vem de Deus. Consulte a Bíblia e olhe se essa ordem vem de Deus. Porque a quem nós devemos obedecer é a Deus. Aos homens nós só podemos obedecermos se eles estiverem vivendo de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que vigiar. E vigiar, a gente está consultando, e hoje está muito fácil de a gente vigiar com as tecnologias. Muitas pessoas estão aí usando as novas tecnologias só para passatempo. Elas são muito úteis em nossa vida, gente. Se Jesus e os discípulos vivessem hoje, eles usariam sim as novas tecnologias para serem alcançados, suas pregações serem alcançadas por todo o mundo. Mas naquela época não havia. Então a gente tem que ler e procurar entender. E para a gente entender, a gente tem que pedir o discernimento ao Espírito Santo. Há muitas coisas sobre as quais o Espírito Santo me dá discernimento, mas eu não tenho coragem de falar ainda. Eu sei que é uma falha minha. Eu já falei, mas às vezes eu não tenho a coragem de bater na mesma tecla, porque saltam não sei quantos, né? Condenando. Eu só sei de uma coisa que eu vou falar. Deus condena o exagero. Deus não é a favor do exagero. Deus condena o exagero. É pecado a gente ser exagerado. Nós temos que sermos moderados em tudo. Porque se nós formos dar atenção apenas para algumas coisas, outras coisas que são da nossa responsabilidade irão ficar largadas ao vento. Nós temos que tomar cuidado. A igreja começa em casa. A gente precisa saber disso. A tolerância começa em casa. Nós precisamos saber disso.
O livre-arbítrio começa em casa. O entendimento de umas pessoas diante das outras começa em casa. Todo ensinamento começa em casa. E nós não podemos bater de testa com o que está escrito aqui neste livro, as Escrituras Sagradas. Amém? E que essa palavra venha ficar guardada no meu e nos vossos corações. Porque quando Deus fala através da boca de quem está falando, Ele falou primeiro àquela pessoa. Porque todos nós precisamos de sermos lavados pela palavra do Mestre. Né? Quando ele olhou dos céus para baixo, não viu um justo sequer. Havia templos, sinagogas espalhadas por toda a região do Oriente e já se pregava a palavra de Deus. Entretanto, ele precisou se fazer carne, que antes era só o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? Só. Era só o Verbo. E depois o Verbo se fez carne, mais uma pessoa, Jesus Cristo. E depois, Jesus Cristo que veio cumprir a sua missão de morrer na cruz do Calvário e sofrer tudo, gente, que um ser humano não quer passar. Jesus passou, sendo Deus e humano ao mesmo tempo. Ninguém quer passar. Ele disse aos seus discípulos, antes de partir, eis que eu vou, mas vos enviarei o Consolador. E antes, que era só a palavra, era só o Verbo, e o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós através, né? Que veio foi gerado no ventre de Maria e habitou entre nós. E agora são 3 pessoas. Era apenas o Verbo. Depois o Verbo se fez carne, né? A carne que foi judiada aqui na terra, tão judiada, que não houve ser humano para ser tão judiado igual Jesus aqui na terra. Crucificaram, colocaram lá no sepulcro, mas ele provou que ele é Deus, ressuscitou e enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. E hoje são 3 pessoas em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é difícil de entender isso. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Receba o meu abraço. Abraço da professora Ilza, sua irmã em Cristo. Amém? E amém.